Alô, Adson, alô, ouvintes da Orlândia Rádio Clube, aquele abraço. Ao meu lado está o João Malveste, empresário e ex-vereador da cidade de Orlândia. João, muito obrigado por nos receber, viu? João, em que época o senhor foi vereador? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Atos, um grande amigo, né? Ao Chester, Maurício, vocês todos da Orlândia Rádio Clube, e especialmente aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui através da Orlândia Rádio Clube, levando meus pensamentos, minhas sugestões, as minhas opiniões, né? Já sou setentão, então você é jovem, um meninão que está começando a vida, né, Rodrigo? Mas eu já tive as passagens que você vai ter, eu já tive, então a gente tem um conhecimento bem grande, inclusive, da cidade, né? Já tive a oportunidade de ser vereador por 10 anos e já fui presidente da Câmara, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande estar sempre levando a minha opinião, meu pensamento ao povo orlandino e a todas as pessoas da região. Quantos mandatos o senhor foi vereador? Olha, eu fui vereador de 83 a 88, né? 6 anos. Depois fui vereador nesse último mandato, de 2005 a 2008, né? Concretizando aí 10 anos de mandato. Mas sempre estive envolvido na política. Me lembro desde menino que eu já gostava de entregar panfletos, né? Me lembro da época do finado seu Oswaldo Ribeiro Junqueira. E eu já gostava, me chamava para entregar panfleto, eu já tinha um pouquinho de prazer e acho que todo brasileiro tem a política dentro dele. Não gosto de política. Não, a política está dentro de nós no dia a dia, né? Então, mas foi por essa época, por esses anos todos, fui vereador, Rodrigo. E na sua época, os vereadores ganhavam para trabalhar? Na verdade, ganhava-se muito pouco, né? Agora, ultimamente, está ganhando, mas naquela época, no passado, praticamente não ganhava nada. Era um orgulho muito grande ser vereador. Eu digo que ser vereador numa cidade, quando você não tem um colégio eleitoral de uma empresa, eu tive essas duas oportunidades. Fui vereador quando tinha uma empresa, mas também tive a felicidade de ser vereador quando não tinha empresa e era uma pessoa também que vivia o dia a dia comum no trabalho, né? Então, ser vereador, eu digo a você que é uma responsabilidade muito grande, tem que ter um pouco de conhecimento, tem que ter perseverança, tem que ter paciência, né? E a gente, às vezes, em algumas ocasiões, até a paciência se esgota, mas tem que contar, às vezes, até 100, né? Para que não cometa injustiça e mantenha o equilíbrio que o político precisa ter, viu, Rodrigo? E conta pra gente alguns vereadores da sua época. Na minha época, me recordo, né? Ainda alguns já se foram, né? Um deles era o Cutian, também tinha o Ayrton de Arcanjo, né? Tinha o finado Biruca, o finado Adelino, e também tinha outros que nós estamos ainda na ativa, trabalhando, e outros aposentados, o Irineu Cavatão, Tadeu Munhoz, o Boulanger, o Tarcísio Manso, Daniel Gazzoni, Lauro Pernambuco Nogueira, né? Que sempre foi... O Lauro foi um político de grande importância em nossa cidade, certo? O Lauro precisa ser sempre lembrado, em qualquer época, em qualquer situação. O Lauro era na minha época, mais de 30 anos atrás, era um vereador dos mais atuantes, era um vereador que, naquela época, buscava recursos e sempre foi uma pessoa que se dedicou muito a trabalhar por Orlândia como vereador, né? E como pessoa também, como cidadão, pessoa honrada, né? De família simples, mais tradicional da nossa cidade. Então, nessa última gestão que tive, são os vereadores que estão todos aí, ainda alguns deles estão na atualidade, né?
Mas foi muito bom, foi foi uma época muito boa. Eu adoro a política, gosto, né? E sempre brinco o seguinte, Rodrigo, que a pessoa que foi vereador, no caso meu, que foi por 10 anos, né? Bastante tempo, e já foi presidente da Câmara, na grande maioria galga um dia ser prefeito da cidade. Mas às vezes a oportunidade às vezes não tem, às vezes a oportunidade não passa. Não é você querer, é você querer e vir de encontro à oportunidade, certo? E às vezes nunca essa oportunidade, por várias vezes, consequentemente, não acontece. Mas nós temos que ser felizes, mesmo sendo vereador, mesmo não sendo vereador, mesmo sendo um cidadão, trabalhar para o bem da comunidade, da cidade. Eu já fui presidente de clubes, já fui presidente do Lions Clube, já fui presidente da Guardinha Mirim, já fui presidente do conselho da associação, já fui jogador de futebol da associação. Então, me traz uma bagagem, a vida me deu a oportunidade de conviver em vários segmentos da sociedade. Isso me deu uma experiência de analisar as coisas com tranquilidade, com seriedade e caminhar, né? Naquilo que eu posso ser útil, naquele que eu não tenho conhecimento, também não atrapalhar. E na sua época, havia um bom relacionamento entre vereadores e prefeito? Muito bom. Na época, não talvez nessa última gestão, né, Rodrigo? Mudou muito. Eu posso dizer porque eu tive 2 oportunidades. Uma lá atrás, onde todo mundo se vestia o uniforme da cidade, né? Havia as disputas acirradas, né? E quem entra numa disputa, um exemplo, tanto no futebol, em qualquer esporte, como na política, mentira dizer que não faz questão de ganhar, mas tem que ter lealdade. Mas quando acabava as eleições, existia um relacionamento muito grande entre nós. Eu me lembro que em 83, 84, nós vereadores, nós chegava a ter um time de futebol de salão com todos os senhores mais velhos que nem sabiam chutar uma bola, e nós íamos em São Joaquim, nós íamos em Salles Oliveira, confraternava, trocava as opiniões, trocava as ideias, e também juntamente com o Poder Executivo nós tínhamos um entendimento muito grande, né? O vereador precisa estar 24 horas em contato com a comunidade, em contato com as pessoas, das mais ricas, das mais simples, né? Que é muito importante o vereador ter o conhecimento das coisas que acontecem na cidade, certo? Hoje eu vejo com uma certa diferença. Até ela seria bem longa as minhas explicações sobre isso, mas em outras ocasiões eu posso fazer um comentário do que era, né? Do sistema que era, do que é hoje, certo? Mas era uma convivência muito melhor naquela época, muito melhor. As pessoas entendiam que quando se perdia era um direito de o outro assumir, e todos assumiam com responsabilidade, com seriedade. A cidade era uma maravilha. Eu digo a você, Rodrigo, que você é jovem, Orlândia, de 30, 40 anos atrás, a Orlândia tinha Orlândia, Bebedouro, Sertãozinho, era cidade do mesmo patamar. Hoje, na verdade, nós ficamos aí 2, 3 vezes menor. Então, isso tem alguma coisa aconteceu porque nós chegássemos nisso aí. Mas nós precisamos lutar porque a cidade prospere, que a cidade cresça, que a cidade desenvolva, certo? Para que a população cresça, né? As cidades são medidas pelo tamanho populacional. Você vê São Joaquim, cidade espetacular, como todas as Salles, no Poranga e todo Morragudo, mas São Joaquim tem crescido muito mais que a nossa cidade. Mas são coisas que quem administra, que está no comando, precisa ver o que precisa fazer para que seja melhor, para que o povo possa ter interesse em residir, morar e desenvolver as suas famílias dentro da nossa comunidade. Lembrando que estamos entrevistando o empresário e ex-vereador João Alveste.
Ele acabou de dizer que na época dele os vereadores até jogavam futebol junto. João, sabemos que o senhor acompanha a política local, né? Qual é a avaliação, na sua opinião, que o senhor dá para os vereadores atuais da Câmara? Olha, é muito difícil hoje você chegar num ponto de fazer uma análise dos vereadores em virtude dessa maldita pandemia, né? Essa pandemia veio esses 2 anos aí, foi terrível para a nossa comunidade, para a sociedade, para o povo de modo geral do mundo inteiro, né? Orlândia não seria diferente. Então, os vereadores, às vezes, em muitas ocasiões, tinham, numa condição normal, um pensamento de desenvolver ou de criar-se alguma coisa e, na verdade, em virtude dessa situação que nós estamos vivendo, né, que graças a Deus já está passando, né, é muito difícil você avaliar, mas os vereadores são todos pessoas que têm interesse para o bem da cidade, né, cada um dentro daquele reduto de eleitoral que ele tem, mas o que eu posso analisar é que eles trabalham com afinco, com dedicação, com amor, né? Que é muito importante para o bem da cidade. São meus amigos, inclusive, a maioria são amigos de todos eles, certo? Eu não me lembro, mas o nosso companheiro Watson Martins me disse que na sua época aconteceu a Noite das Garrafadas. O senhor pode me contar o que aconteceu nessa noite? Olha, na época, às vezes a política você se inflama, né? E por isso que eu falo para você, a experiência traz muita coisa. Tenho certeza que na época, eu me lembro que 2 vereadores, numa situação de discussões de um projeto, na época bem polêmico, e que era questão de fecha o comércio ou não fecha o comércio, lá do qual o projeto era de minha autoria, né? E houve um momento de exaltação de um dos companheiros, infelizmente aconteceu, né? Provavelmente, se fosse hoje, não aconteceria, mas era o clamor da noite, das discussões, às vezes as alterações de uma conversa mais profunda, pode ter magoado um dos companheiros, e houve uma reação, mas foi uma reação momentânea, né? Também essas coisas eram tudo por interesse do bem da comunidade, certo? Depois também, daí no outro dia, se reconciliaram e continuaram amigos, né? Que é o mais importante, e também lutando para o bem, sempre para o bem. Eu digo para você que Orlândia, a região de Ribeirão Preto era a Califórnia, e Orlândia era o berço da Califórnia brasileira. Então era um período muito bom, né? Um período que os projetos que nós desenvolvia eram projetos de interesse da comunidade, da sociedade e do crescimento da cidade, certo? Mas foi um fato ocorrido, né? Que lamentavelmente não deveria ter acontecido, mas passou, isso não feriu, não machucou ninguém. E o senhor apresentou vários projetos. Qual foi o mais importante, na sua opinião? Olha, eu apresentei vários projetos, inclusive um que hoje que se não é hoje, vai ter que ser no futuro, a reciclagem de lixo. Isso mais de quase 30 anos atrás. Inclusive, isso é na época, eu não sei qual foi o prefeito que adquiriu o equipamento, mas às vezes por falta de interesse, um projeto que não é, que se gasta e não tem recurso do voto, ele foi esquecido, foi abandonado. E era de grande valia, né? Porque hoje vocês são jovens, tá vendo? Na verdade tinha um lixão, então a gente já via que era uma coisa que deveria ser feita de forma diferente, mas não, às vezes os prefeitos da época não se interessaram, mas deveria se interessar, porque isso é coisa que no futuro tem que o lixo vai ter que ser reciclado 100%, que é para o bem da comunidade, para bem de todas as coisas. Mas eu fiz também um projeto na época, os funcionários às vezes de sábado, Rodrigo,
uma cidade pequenininha, né? E eu ficava vendo, às vezes, o funcionário de uma loja, ficar até 6, 7 horas da noite no sábado. E quando, na verdade, se ele trabalhasse até meio-dia, já era o suficiente para que o patrão também não fosse prejudicado, né? Então, foi bem polêmico também, né? Mas a gente fez uma pesquisa na época, no fechamento aos meio-dia, e eu diria para você de 100%, 90% dos comerciantes, através de assinaturas, se mobilizaram para que o comércio naquela época fechasse ao meio-dia e nos dias especiais, como é hoje, funcionasse até às 6, 8, 10 horas da noite. Foi bem polêmico na época, porque era tudo novidade, né? Mas o grande projeto meu mesmo, que me marcou, foi o 14º salário para os funcionários da Câmara, dos funcionários públicos, né? Orlândia sempre foi uma cidade, eu digo a você, na época, muito bem administrada, tinha todas as condições de fazer essa ajuda para os funcionários da época, né? Então, eu busquei em algumas cidades que já faziam eu já dava esse 14º salário, fiz um projeto, aí esse grande amigo meu, chamado Edgar Benini, né? Esse aí foi o propulsor, foi o pai desse projeto, que eu tinha saído da política nessa ocasião, mas o Edgar, ele deu o 14º salário para os funcionários, que foi uma coisa importante, que depois me parece que hoje mudou-se muito, né? Mas é uma coisa que não devia mudar, ajudar as pessoas mais simples, mais humildes. Mas não tem recurso. Não, recurso você consegue quando você tem administração com seriedade, com responsabilidade, você busca os recursos. Os recursos estão aí são objetivos a ser atingidos, né? Então, acredito que os prefeitos que vierem aí, o atual, rever essa situação. Mas o município vai saturando o município, eu não tenho verbas. Verbas você tem que criar, quando você é prefeito, você tem que criar as suas comissões, os seus auxiliares, que são as suas secretarias, tem que ter pessoas com capacidade plena e absoluta de buscar, certo? Mas é fácil você falar sim ou não, você tem que ter conhecimento para você ter buscar. Eu espero que esse projeto ele seja revisto, né? E não tire esse benefício, porque o cidadão hoje, eu sempre digo, eu fico assim, às vezes eu fico aborrecido com o Chester, Rodrigo, quando ele fica falando que nós pobres, nós estamos passando fome, que nós que nós pobres vai morrer de fome. Não é bem isso, nós pobres sim, nós estamos passando dificuldade. Mas falar que está passando fome para as pessoas é subjugar, é humilhar as pessoas, certo? Passar fome, está passando fome, não. Nós estamos assim, dificuldade, claro, as coisas aumentaram, claro, mas nós estamos aí, os brasileiros e eu posso dizer para você que tem essa idade, a gente já passou por situações bem piores. Então nós estamos com uma epidemia. Então a gente tem que saber administrar em casa também. Se comprava 1 quilo de carne, compra meio. A abobrinha está caro, não compra. O xiló está muito caro. E volto a dizer, Rodrigo, nós tivemos, eu posso dizer, a minha idade me dá esse direito. Nós pegamos uma seca que de muitos anos não acontecia. Pegamos uma geada que há muitos anos não acontecia. O fogo, todos os anos não acontece. Mas o que aconteceu? Os canaviais, as mudas, os plantios, estava tudo seco em virtude da geada. Aí veio o fogo e acabou de destruir. Mas, digo a você, Deus está sempre ajudando nós brasileiros, as chuvas já voltaram, as coisas vão começar a clarear, as verduras e os legumes vão voltar nos preços atuais. E agora, fome é uma palavra muito ruim, nós não estamos... Dá essa impressão que nós estamos, desculpe usar, né, na Etiópia, nós estamos na África mais profunda, né, mas na verdade não é isso, a gente está passando por algumas dificuldades. Dificuldade é muito distante de passar fome.
Então, mas eu estou aí, eu luto para o bem da comunidade, eu tenho interesse de estar sempre dando as minhas opiniões. Se são ruins, eu tenho certeza que eu tento não levar, mas se não são boas, é só não ouvir também e esquecer. Mas é um prazer também estar aqui, você está me dando essa oportunidade, certo? O Adson, o Chester, todos vocês da Orlândia Rádio Clube. Tem vereador na atual Câmara que vai propor a construção de gabinetes para que possa atender seus eleitores com mais dignidade, segundo eles. Se o senhor fosse vereador, o senhor lutaria a favor ou contra esse projeto? Olha, veja bem, isso é coisa de... vamos pensar em nível populacional, né, Rodrigo? Você pega, mas Ribeirão Preto tem, Franca tem, São José do Rio Preto tem, Campinas tem, tudo bem. São cidades megalópolis grandes, né, cidades grandes. Orlândia, os vereadores, de um modo geral, ele está no meio da comunidade, ele está no meio dos eleitores dele. E seria, a meu ver, um gasto desnecessário. Eu sei que a Câmara de Orlândia ela trabalha enxuta, o salário dos vereadores de Orlândia é um dos menores ainda da região. Tem cidades bem menor que Orlândia, que os salários é bem maior. Mas assim, você está me perguntando a mim, né? Não estou dizendo os vereadores que me desculpem. O meu pensamento, se eu fosse vereador, eu não apoiaria e nem interessaria, porque eu vivo no meio do povo. Eu tenho um comércio que eu atendo. Você está aqui agora, qualquer pessoa que chega aqui, conversa comigo, vem comprar, vem bater papo, falar de futebol, falar de pescaria. Daqui a pouco eu estou indo pescar com meus amigos. Então, qualquer reivindicação que um vereador, que um eleitor, que um cidadão, independente se é eleitor ou não, teria que fazer comigo, eu estou sempre à disposição dele. Então, o que vale é isso, o vereador está no meio das pessoas, que seria, a meu ver, seria um gasto desnecessário, não que a minha opinião seja válida, né? Então, mas é o meu pensamento. Independente, volto a dizer para você, sou amigo de todos os vereadores, respeito todos eles, vejo o trabalho deles, trabalho com seriedade. Orlândia, você vê, os vereadores estão sempre empenhados em fazer o melhor também para a comunidade, mas hoje seria um gasto, a meu ver, desnecessário, porque isso vai exigir secretariado, vai exigir telefone, computador e outras coisas mais, certo? Mas no futuro sim, né? Se a cidade tiver 100 mil habitantes, 150, 200 mil habitantes, aí sim, aí você não consegue estar no meio de toda essa comunidade. Mas hoje Orlândia está por volta de 45 mil habitantes. Os vereadores, eu conheço todos eles, são todos vereadores lutadores, está todo dia no meio da população. E todas as reivindicações de qualquer cidadão, os vereadores estão aí para ouvir, né, Rodrigo? E para terminar, você tem pretensão política para a próxima eleição? Rodrigo, quem gosta de política, ele é um eterno político, ele vai morrer político. No túmulo lá, capaz que ainda vai se deixar dar uma oportunidade, ele quer ser político. Que é bom, eu sempre digo, todas as pessoas têm que ser política. Na nossa casa, nós temos que administrar, pensar. Agora, se eu vou ser alguma coisa ou não, Rodrigo, é difícil falar para você. Uma coisa que eu falo para você é que eu gosto de política. Quem não sonha em ser vereador, quem não sonha em ser prefeito, quem não sonha em ser deputado, quem não sonha em ser senador, todo mundo, cada um dentro do limite, né? Claro, estou dizendo aqui, tem um exemplo na nossa cidade que é espetacular, é uma coisa, chama-se Marcos Feliciano, da qual é um grande amigo meu, da qual eu fui, quando presidente da Guarda Mirim, ele era um guardinha, né? E hoje ele é um deputado federal renomado, né? Com 500 mil votos, um cidadão que trabalha para o bem da comunidade, para o bem... Então, você vê, política, do nada, nós tivemos uma pessoa simples, só que com objetivo, inteligentíssimo, estudioso, que buscou, que correu e conseguiu nos representar com seriedade, com dignidade, que chama-se Marcos Feliciano.
Esse é um caso raro. Mas na política, então, às vezes a pessoa não é político, ele entra na sorte de ganhar. Mas hoje é muito cedo para mim pensar novamente em política. Eu quero ajudar, eu quero estar no meio, sempre fazendo parte. Muito obrigado. Ouvimos o empresário e ex-vereador João Malveste, Rodrigo Filho, para a ORC. Isto é rádio.